Fala galera do terceiro ano, hoje a gente vai dar continuação à formação territorial do Brasil, então hoje a gente vai ver a segunda parte desse assunto, tá bom? Então roda a vinheta. Pessoal, dando continuidade aos nossos assuntos, né? A gente vai aí para a questão do governo geral. Lembrando que o assunto anterior a gente abordou a questão das capitanias, né? Entre as capitanias, só Pernambuco e São Vicente deu certo. E diante do insucesso, né, do projeto aí da questão das capitanias, o rei, né, a metrópole em si, resolveu instituir a questão do governo geral. Bom, tudo começa aí, né, com o envio, né, do governador geral, propriamente dito, né? O primeiro governador geral é o Tomé de Souza. Ele é o responsável, né, pela construção e fundação de Salvador. Ele também faz dela a capital do país, né, na nossa primeira capital. E ele traz com ele também algumas pessoas que vão auxiliar ele na administração. Lembrando, né, que as capitanias em si não se desfizeram, mas a tentativa era fazer com que o governador agora centrasse a questão da administração sobre ele, auxiliando aí os donatários, né, e fazendo com que a colônia desse lucro. E para auxiliar aí o governador geral, né, vieram o ouvidor-mor, responsável pelos assuntos, né, relacionados à questão jurídica, principalmente para a questão da implementação das leis na colônia, né, as leis vindas da metrópole. O provedor-mor, né, responsável pela arrecadação, né, dos impostos e da administração financeira propriamente dita. E o capitão-mor, que era responsável pela defesa da colônia, né, lutando aí contra invasores e também contra a questão dos ataques indígenas, né, diante da própria dominação feita pelos portugueses. Bom, um outro aspecto que vale ressaltar também aí, né, que foi no governo, foi nesse comecinho de governo aí, né, foi no começo aí do governo geral, né, que também chegou aqui os famosos jesuítas, a Companhia de Jesus, né, liderada aí por Manuel de Nóbrega, trazendo aí consigo, né, os jesuítas, e eles foram os responsáveis, né, pela fundação das famosas missões, né, interiorizando aí a questão da presença europeia nas colônias. E o objetivo era a famosa catequização dos índios, né? Então os jesuítas eles se instalaram aí em algumas regiões, formaram aí pequenas aldeias, né, ou missões, como a gente chama, e lá eles catequizavam os índios e também ensinavam coisas relacionadas à cultura europeia. Outro acontecimento importante também foi, como eu disse, a expansão para o interior, e entre as práticas, né, que permitiu aí a expansão do interior foi a questão da pecuária, né, principalmente aí no Nordeste. A pecuária foi se expandindo em detrimento ao açúcar que estava no litoral. A pecuária foi uma atividade aí mais interiorana, né, e essa herança, né, essa distinção de atividades aí a gente percebe até os dias de hoje. A gente ainda percebe uma forte influência da cultura canavieira no litoral e uma forte influência da cultura pecuária aí no interior. Outros governadores que se destacaram aí no início também foi Duarte da Costa, né, que é o segundo governador geral, e Mendes Sá. Normalmente esses três são os três mais citados aí quando a gente fala aí do comecinho do governo geral. Duarte da Costa era um nobre, né? Ele fazia parte do Conselho Real, ele foi também embaixador. E entre o destaque aí da sua gestão, se assim podemos dizer, a gente tem como exemplo a organização que ele fez em relação, né, às primeiras entradas aí no sertão, né, procurando riquezas minerais. Ele também combateu indígenas, né, aí principalmente na Bahia, né, e a gente também tem aí na sua gestão a questão da invasão dos franceses ali na Baía da Guanabara, né? E aí essa situação aí foi resolvida só quando chegou o terceiro governador, que é justamente o Mendes Sá. Mendes Sá também era um nobre, né, e administrador de português,
Ele também chegou a exercer o cargo de juiz desembargador e foi o terceiro governador-geral do Brasil. Ele esteve envolvido aí na questão da expulsão dos franceses, né, do Rio de Janeiro, e foi também aí responsável por algumas entradas. Ele também teve relacionado aí a pacificação com os tamoios, né, a galera aí da Confederação dos Tamoios, né? Isso aí em contato também com o jesuíta Manuel da Nóbrega e o famoso José de Anchieta. Bom, falando em entradas, né? E também já aproveitando e falando nas famosas bandeiras, né? A gente vai ver aí um período de interiorização do Brasil também partindo dessas atividades, tá? Houve primeiramente expedições oficiais, né? Que são as entradas. Essas aí financiadas diretamente pela coroa portuguesa. E entre os grupos particulares, que são os bandeirantes, né? As bandeiras, várias pessoas aí financiadas, né, por fazendeiros, comerciantes, entre outros. Existia três tipos aí de práticas aí entre eles, né? Entre essas práticas aí os que capturavam os índios, né? Aqueles que eram voltados aí à busca de metais preciosos e tinha o famoso sertanismo de contrato, né? Ligado aí pela questão do combate aos índios. Lembrando também, né, que a questão dos bandeirantes ela perdurou por um bom tempo, né? Alguns também entraram em confronto com os quilombos mais na frente. E entre os nomes de destaque, a gente aí pode citar o famoso Domingos Jorge Velho, talvez aí o principal representante aí, ou pelo menos o nome mais lembrado entre os bandeirantes. Beleza? Bom, as expedições que ganharam força aí no século XVI, elas aumentaram ainda mais, né? Ou seja, ganharam ainda mais força no século XVII, né? Principalmente quando finalmente descobriram aí as reservas de ouro e diamante na região aí, por exemplo, de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, principalmente Minas Gerais, fazendo com que aumentasse o fluxo migratório para essa região, e a gente entra aí no nosso segundo ciclo econômico, que é o ciclo do minério, né? E aí no ano de 1700 em diante, né, a partir daí dos anos de 1700 em diante, né, a gente entra numa nova dinâmica aí. Mas isso fica para um outro momento, fica para uma outra aula, beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.